Não dá pra acreditar que isso aqui foi gravado em 1981, olha só. Sim, estamos entediados. Todos estamos entediados agora. Mas já pensou, Wally, que o processo que cria esse tédio que vemos no mundo pode ser uma forma de lavagem cerebral inconsciente e auto-perpetuante criada por um governo mundial totalitário baseado no dinheiro? E que isso é muito mais perigoso do que se imagina? Não é só sobrevivência individual, Wally. Alguém entediado está dormindo, e quem dorme não diz não. Veja, eu continuo encontrando essas pessoas. Quer dizer, há poucos dias conheci um homem que admiro muito. É um físico sueco, Gustav Bjornstrand, e ele me disse que não vê mais TV, não lê jornais nem revistas. Ele cortou tudo isso da vida dele porque realmente sente que estamos vivendo em um pesadelo orwelliano agora. E que tudo que você ouve contribui para transformá-lo em um robô. Quando estava em Findhorn, conheci um incrível especialista inglês em árvores que dedicou a vida a salvá-las. Ele tinha acabado de voltar de Washington, onde fez lobby para salvar as sequoias. Ele tem 84 anos. Sempre viaja com mochila, pois nunca sabe onde estará no dia seguinte. Quando o encontrei em Findhorn, ele me perguntou: "De onde você é?" Eu respondi: "Nova York." Ele disse: "Ah, Nova York, sim, um lugar muito interessante. Conhece muitos nova-iorquinos que falam em sair, mas nunca o fazem?" E eu disse: "Ah, sim." Ele perguntou: "Por que acha que eles não saem?" Dei-lhe algumas teorias banais. Ele disse: "Ah, não acho que seja assim." Disse: "Acho que Nova York é o novo modelo de campo de concentração, onde o campo foi construído pelos próprios presos, e eles são os guardas, e têm orgulho dessa coisa que construíram. Construíram sua própria prisão, e então eles vivem num estado de esquizofrenia, sendo guardas e prisioneiros ao mesmo tempo, e por isso, após serem lobotomizados, já não têm a capacidade de deixar a prisão que criaram, ou sequer de a ver como uma prisão." Então ele meteu a mão no bolso, tirou uma semente e disse: "Isto é um pinheiro." Colocou-a na minha mão e disse: "Fuja, antes que seja tarde demais." Na verdade, há 2 ou 3 anos, eu e Chiquita temos essa sensação horrível de que devemos sair daqui. O problema é, para onde ir? Parece óbvio que o mundo inteiro segue o mesmo rumo. Olha, é possível que os anos 60 tenham sido o último suspiro da humanidade antes da extinção. Talvez seja o início do futuro, onde só teremos robôs vagando sem sentir ou pensar. Não haverá ninguém para lembrá-los que existiu uma espécie chamada humana, com sentimentos e pensamentos. A história e a memória estão sendo apagadas, e, em breve, ninguém se lembrará que a vida existiu neste planeta. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, domingo, 9h13 desta manhã de domingo, dia 18 de maio de 2025. Começa aqui agora, já no monte, na árvore de jamelão. Hoje, eu quero só falar uma coisa simples para vocês, que para muitos talvez não tenha muito sentido, mas quando você para perceber, você para entender, faz todo sentido do mundo você rejeitar aquilo que é mal, porque a maldade é algo natural do ser humano. A maldade já vem de uma forma oculta, no ato de pensar, no ato de falar, no ato de fazer. Na quinta-feira eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa veio falar para mim sobre uma outra pessoa que perdeu a visão do porquê viver, e ali ele cometeu um ato que para muitos é chocante, que para muitos esse ato
transborda uma doença que só os familiares de quem comete esse tipo de ato contra si mesmo eu espero que você entenda pelo gesto, consegue explicar melhor do que eu. Porque eu nunca tive na minha família, eu nunca tive perto de mim conhecidos que eu realmente conhecia que fizessem essas coisas, o qual eu pudesse me referir com algum tipo de sentimento relacionado a isso. Mas aí, o que eu tentei explicar a ele em relação ao ser humano, sobre a maldade que há no ser humano, sobre o porquê que o ser humano, nessa face oculta, ele não consegue deixar de ser mal. Existe alguns insetos, alguns répteis, que praticam o canibalismo. Mas isso são coisas esporádicas. Geralmente isso acontece quando eles vão acoplar, quando eles estão na disputa por território, igual os jacarés, né, os crocodilos, os répteis. Porque quando você para entender certas coisas, quando você para compreender e você entende que a face maldosa, a face do mal que o ser humano tem, faz o ser humano ser único por diversos motivos, ali você começa a entender. Porque tirando algumas classes de animais que na hora de acoplar ou por disputa de território, o instinto selvagem faz ele cometer canibalismo, tirando alguns animais em relação a isso, você vê que nenhum animal, entenda, que nenhum animal, por mais feroz que ele seja, ele é capaz de tirar a vida da sua própria espécie, ou de se automutilar, ou de se automatar. Quando você percebe que o ser humano é um ser único, o qual essa maldade que há dentro dele é inexplicável quando você olha para a fauna, quando você olha lá para o leão, para a onça, para o tigre, para a girafa, para o elefante, para o tubarão, tubarão, tubarão. O tubarão, se ele encontrar a carcaça de um outro tubarão morto, ele não come. Se o jacaré encontrar uma outra carcaça de um jacaré morto, ele não come. O canibalismo que o jacaré faz ali entre um e outro é na hora da briga. Briga por território. E por mais que você talvez não esteja entendendo o que eu estou falando, eu estou tentando te mostrar até onde o ser humano vai com a maldade. Porque aonde há pecado, há maldade. Aonde há pecado, há maldade. O homem, quando ele se reveste do Espírito Santo, o homem, quando ele busca o Espírito Santo, o homem, quando ele olha para o céu, simbolizando como se o céu fosse a casa celestial do nosso Pai,
O homem, quando ele olha para o céu e ele entende que existe um ser poderoso, amoroso, maravilhoso, a primeira coisa que o ser humano tenta tirar dele é essa maldade, é essa ruindade. E é ali que está a diferença do convertido para o não convertido. Ali que está a diferença da pessoa que realmente busca o Espírito Santo e a pessoa que não busca o Espírito Santo. Porque a pessoa, quando ela busca o Espírito Santo e tem o Espírito Santo, todo esse ato de maldade, todo esse ato de ruindade, tudo isso que traz dentro dele, ele expurga, ele manda embora. E se por algum motivo ele voltar a pensar coisas ruins, é momentâneo, porque na mesma hora ele lembra que aquilo não faz mais parte dele, não faz mais parte dela, que aquele pecado já não há mais nele, não há mais nela. Por isso que você, como cristão, por isso que você, como cristã, tem que entender que o homem e a mulher convertida, não pode ter passarinho preso em gaiola, não pode ter cachorro 24 horas preso em corrente, não pode maltratar criança, não pode maltratar idoso, não pode maltratar ninguém. Porque se você ainda tem passarinho preso em gaiola, se você ainda tem problemas em aceitar crianças, em aceitar idosos, em fazer qualquer prática, sabe o que acontece? É que o Espírito Santo ainda não está na tua vida. Você ainda tem problemas pessoais para ser resolvidos, problemas psicológicos para ser resolvido. Se você é ganancioso, se você é gananciosa, tudo para você tem que ter um sentido de um carro, de uma moto, de uma casa nova. Você não consegue viver bem com pouco, só quer muito. Isso tudo são coisas que a maldade gera dentro de você para que você não venha ser liberta, porque você só pensa em dinheiro. Você só pensa no seu bem-estar. E eu falo para você, não adianta você ficar em jejum, não adianta você ficar em oração, não adianta você ir para a igreja, não adianta você ter Bíblia embaixo do sovaco, não adianta você ficar 24 horas lendo a Bíblia, se você ainda não consegue enxergar esse seu lado ruim, esse seu lado mal. Se você não consegue se consertar nesse seu lado, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer nada. Sabe lá naquele dia da salvação, naquele dia que vai vir descendo e vai ter um lado só trigo e outro lado só joio? Adivinha qual é o lado que você vai estar? Enquanto você não entender o que é conversão, enquanto você não entender o que é buscar o Espírito Santo e ser uma nova criatura, buscar o Espírito Santo e ser um novo vaso, buscar o Espírito Santo e ser um novo odre, você ainda vai continuar na velha criatura. E você continuando na velha criatura, você não tem direito à salvação. Você vai ser joio. Todos nós somos maus. Se eu deixar dentro de mim aflorar a maldade, eu vou fazer maldade a tudo e a todos.
Desde do pintinho à girafa. Desde o bebezinho na maternidade ao idoso de 120 anos. Desde essa árvore aqui que está me dando sombra e refresco no verão, ao próprio sol. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, a única coisa que eu vou ter na minha vida é a maldade. Se eu não buscar e não reconhecer minhas falhas, não reconhecer o que é pecado, não reconhecer o que eu posso fazer para combater o que há de ruim em mim, eu vou estar sempre fazendo alguma coisa contra algo ou contra alguém. Ser santinho, ser santão, ser bonzinho, ser bonzão. Quando tudo é demais, tanto para menos como para mais, quando tudo é demais, isso mostra a sua imperfeição de caráter. Ser ruinzinho, ser ruinzão, ser gordinho, ser gordão, ser magrinho, ser magrão, tudo que denota demasia é porque tem algo ainda de errado na pessoa. Tu acha que isso aqui é normal? Não é. Tu acha que uma pessoa anoréxica, pele e osso, que mal tá conseguindo andar, é normal? Não é. Porque tudo que tá desequilibrado é porque ainda há algum tipo de maldade ali sendo gerado. Isso aqui, só eu sei como que eu tô querendo combater e tô perdendo. Só eu sei. Os remédios que eu tomo, as caminhadas que eu faço, só eu sei. Mas isso aqui é um sinal que eu não tô equilibrado. Não tô equilibrado. Você tá achando que as coisas são fáceis? Não são. Quantas pessoas estão me escutando aí que toma tarja preta? Quantas pessoas que estão me escutando e agora tá salivando porque tá pensando em tomar um copo de cerveja? Quantas pessoas estão me escutando e tá doido ou doida para fazer alguma coisa contra o esposo ou a esposa? Eu falo para uma multidão de pessoas que eu não sei quem são, mas eu estou sempre revestido em oração para que essa mensagem, quando chegue ao teu ouvido, chegue de uma forma para você compreender que a luta não é para ser desistida, não é para você desistir, é para você lutar, que você caia, que você morra, mas morra lutando. Não se renda. A vitória há de vir. A vitória vai acontecer na tua vida. Não se renda. Primeiro entenda o que está de errado e depois conserte. Uns vão consertar em um mês e outros vão levar 10, 20 anos. Mas não se renda. Um montão de evangélicos, macumbeiros, católicos, muçulmanos e tantos outros votaram no governador, no prefeito, no presidente, no vereador, no senador, no deputado, consciente que aquele homem ou aquela mulher que venceu a eleição estão acumunados com roubo, com morte, com macumba, com feitiço. Mas sabe por que você votou nesse tipo de gente? Que já foi preso, que tem inquéritos de morte de prefeito aqui, de vereador ali. Mas sabe por que você votou nesse tipo de pessoa? É porque a maldade que há dentro de você
não deixa você enxergar que não é mais para você fazer isso. Que é para você só ir lá e justificar seu voto ou simplesmente nem ir votar. Para você não fazer parte do erro. Porque o crente, o cristão, o convertido, ele tem a saída. E a saída muitas vezes é você ir para um outro município, chegar lá e justificar o voto, ou dentro de alguns dias depois da eleição, pagar R$4, sei lá quanto que tá, e justificar, para não fazer parte do erro. Não fazer parte do erro. Porque eu, como cristão, eu não voto em ninguém desde 94. Eu me converti em 96. Em 94 foi meu último voto. Mas não foi porque eu me converti em 96, porque eu ainda demorei a entender que não era mais para eu participar do erro. Eu simplesmente tive uma visão seguinte. Se até aquele momento, todos que entraram ali como prefeito, governador, presidente, nunca melhorou o Brasil, é porque eles não queriam, porque era para o Brasil estar assim. Então eu parei de votar na expectativa de, no futuro, quando alguém entrasse e mudasse a situação do Brasil, eu voltar a votar. Só que quando a gente entra e começa a estudar sobre os assuntos, e começa a entender que todos que estão ali são da maçonaria, que todos que estão ali são da macumba, que todos estão ali são satanistas, então automaticamente eu deixei bem claro, eu não voto em ninguém, eu não faço parte do erro. Meu título é do Rio, eu moro em São Gonçalo, eu só justifico. E eu falo para qualquer pessoa, justifique o seu voto. Se der para você ir para um outro município no dia da eleição, vá. Se o dinheiro da passagem for maior do que os R$4 que você vai pagar para justificar o porquê que você não foi votar, espera passar os dias que tem que ser passado e justifique. Mas não faça parte do erro. Do erro. Não vote em ninguém. Não vote em ninguém. Da mesma forma, quando você vê coisas acontecendo no seu bairro, não participe de nada. Saia da fofoca. Saia do disse-me-disse. Ah, mas eu estou indo ali porque vão consertar a rua. Deixa que eles consertem. Se baterem na sua porta pedindo algum dinheiro para comprar um cimento, dê. Mas não participa de nada. Sabe por quê? Porque você não faz mais parte daquilo. No momento que você vai estar ali fazendo alguma coisa, você vai estar escutando palavrão, safadeza, imundícia, vai estar sentindo cheiro de cigarro, dependendo do local, cheiro de maconha, muita prostituição, muito assunto aleatório de prostituição. Então, o que você... Nove horas e 42 minutos desta manhã, do dia 18 de maio de 2025. O que houve aqui? O celular, ele começou a apitar aqui falando que ele estava com a temperatura alta, porque o celular acabou ficando no sol. E eu tive que parar de falar porque o celular desligou. Então, por isso que eu estou aqui agora falando de novo o horário e o dia, para você entender que né, a câmera mudou de posição. Não sei se vai dar para você reparar aí que a câmera mudou de posição, que eu tirei o celular do sol. E o celular acabou de apitar ali de novo, falando que está com a temperatura alta. Mas, enfim, para terminar aqui o assunto. Se você, homem, mulher, você, na hora que estão asfaltando sua rua aí, você fica naquele meio que tem cerveja, cigarro, maconha, vai rolar assunto de sexo, vai rolar assunto com palavrão, um vai xingar o outro, um vai falar que o outro não presta. Isso se não rolar maconha, se não rolar cocaína. Enfim, se naquele meio que você está indo ali, isso não te incomodar profundamente,
Porque você não vai ser o chato ali de falar assim, ó, parem, vamos mudar, porque não pode fumar cigarro, não pode fumar maconha, não pode falar de prostituição, não pode falar palavrão. Uma coisa ou outra, tu vai ser o chato ali e repreender todo mundo e o pessoal ficar grilado contigo, ou você vai ser igual a eles. Não tem muita escolha, é uma coisa ou outra. Então, se você quer realmente mudar a situação do seu bairro, bata na porta das pessoas levando a mensagem. Mas participar de ato comunitário, aonde vai rolar palavrão, xingamento, cerveja, cigarro, não participe. Só fala que não quer. Vocês querem o quê? 50 reais por cimento? Tá aqui os 50 reais. Acabou. É 100 reais por cimento? Tá aqui os 100 reais. Acabou. Não participe. E você, mulher? Se no meio que tu vive, nas suas amigas, no seu trabalho, com seus filhos, você só sabe ficar em meio que tem palavrão, que tem cigarro, que tem cerveja, que tem droga, que tem fofoca, que tem disse-me-disse, que tem briga. Tanto o homem quanto a mulher que só quer ficar nesse meio e não consegue entender que esse meio é um meio de pessoas que não são convertidas, é porque você também não é convertido. Se você gosta de ficar no meio, que tudo é direcionado à sexualidade, a palavrão e a vícios, e você naquele meio não consegue entender que você está numa posição desfavorável, numa posição errada, é porque você ainda não é convertido, convertida. Você pode até arranjar desculpa de falar que você está ali no meio para evangelizar. Você pode até querer citar versículos bíblicos para querer enganar pessoas, para tentar tampar o sol com a peneira. Mas você não é convertido, você não é convertida. Se você trabalha em um hospital e ali você é obrigado a conviver com macumbeiros, com satanistas, com ateus, isso não quer dizer que você vai ter que adorar outros deuses, vai ter que beber, vai ter que fumar, vai ter que falar palavrão, vai ter que aceitar prostituição quando o médico te chamar para ir para um motel, ou quando uma médica chamar você, mulher ou homem, para ir para um motel. Você não é obrigado a nada disso. Mas, se você sorrir, se você acha que está tudo bem e deixa para lá e não repreende, é que você ainda não está convertido, você ainda não está convertida. Porque o homem convertido, uma mulher convertida, na primeira de surpresa, pode até abrir um sorriso Colgate. Mas ela tem que ficar em oração e achar uma maneira de repreender e botar aquela pessoa no lugar dela. E se aquela pessoa não for pro lugar dela, aí a luta não é mais contra você, é contra o espírito. Aí é o Pai Celestial dando jeito. Se o jeito é você ser mandado embora, é ser mandado embora, vai ser mandado embora, vai ser mandado embora. E muitas vezes para você vencer uma guerra, o vencer a guerra pode parecer que é derrota, mas na verdade você está vencendo. Ser mandado embora do trabalho não é sinal de derrota. É o sinal do bem-estar, que aquilo que estava ali te culminando, te fulminando, encerrou o ciclo na sua vida e você vai agora ter uma melhora de vida. Porque pecado é pecado. O mal sempre vai ser o mal. Nós, como seres humanos, já nascemos com a maldade implantada dentro de nós. A sociedade que vivemos nos ensina desde o berço a ser mal, a ser pecaminoso, a pensar primeiramente só em nós. Mas aí vem a Bíblia, vem o mistério do nosso Pai Celestial e fala, não é assim.
é diferente. Você não pode ser má, não pode ser mal. Você tem que praticar e jogar água todo santo dia naquela bondade, naquela semente que você já até está achando que está morta, essa semente dentro de você. A semente nem existe. De tanta maldade que você já fez na vida, a semente da bondade nem existe. Mas aí ele vai te mostrar que a semente está lá dentro. Que é só devagarzinho você todo dia botar um pinguinho de água. Que daqui a pouquinho essa raiz vai dar essa semente. Desculpa. Essa semente, daqui a pouquinho vai dar aquela raiz. Daqui a pouquinho o caule está puxando para cima. Daqui a pouquinho está dando folha. E daqui a pouquinho está dando fruto. A bondade é algo que a gente tem que cultivar dentro de nós diariamente. E se por algum motivo, alguma praga vier e se alojar nas folhas, você tem que descascar toda aquela árvore, tirar todas as folhas, deixar a árvore peladinha, como se não tivesse vida. E dependendo da praga, cortar até os galhos. E dependendo da praga, cortar o tronco até quase a raiz. Para renascer uma árvore nova. Para renascer uma árvore nova. Se você estava convertida, e por algum motivo você caiu, e esta praga contaminou você, a partir de agora está sendo feito uma árvore nova, um ramo novo, uma folha nova, um fruto novo na sua vida. Mas para isso, você tem que se conhecer. Para isso, você tem que entender aonde que você está errando. Para isso, você tem que saber o que é pecado. Para isso, você tem que fazer na tua vida a prática de não pecar. A prática do próximo, do id. Parar de achar que é o bambambam, a bambambam. Parar de acreditar que você tem que ser líder espiritual de alguma coisa, de alguém, porque você não está conseguindo nem ser de você mesmo, de você mesma. Como é que você não consegue ser de você mesmo e você quer ser líder espiritual de alguém? A tua casa está toda quebrada, está toda confusa, está toda emporcalhada. A tua vida, caso você venha ter do teu marido ou da tua esposa, caso você venha ter dos teus filhos, se você não consegue organizar a tua casa, como é que tu vai querer organizar a casa dos outros? O maior problema hoje dos seres humanos é já entrar na religião querendo ser alguma coisa dentro da religião. É querer entrar na religião acreditando que é capaz de resolver problemas dos outros se não consegue resolver os seus próprios. É o que você vê nas religiões. É o que você vê no contexto geral. Eu fico achando graça quando a pessoa fala assim pra mim. Ô, meu pai amado. Não era pra eu rir, desculpa. Desculpa. Eu vou no psicólogo. Aí eu olho pra pessoa e falo assim, é mesmo? Eu vou no psicólogo. Eu falo, seu psicólogo fuma? Fuma. Seu psicólogo bebe? Bebe. Seu psicólogo, ele usa droga? Não sei. Falei, mas deve usar. Se não é tarja preta, é uma carreira de cocaína. Por quê? Falei, meu amado, eles não conseguem resolver o problema da vida deles. Quando eles não são homossexuais, eles são macumbeiros. Quando eles não são homossexuais macumbeiros, eles são portadores de algum vício. Eles não conseguem resolver o problema da vida deles. Como é que eles vão resolver o seu problema? Um psiquiatra, ele pode te ajudar
a combater um problema que você tem através de remédio. Legal, não estou questionando isso. O remédio é legal, porque eu tenho um filho que está sendo tratado à base de remédio, pelos problemas que ele teve lá. Ele deu mole, se rendeu o que o mundo estava exigindo que ele fizesse, e agora ele está pagando o preço. Em relação a remédio, legal, tem que ter um psiquiatra, porque o psiquiatra vai olhar, vai entender o problema que a pessoa tem e vai direcionar o remédio. Mas quando você procura um psicólogo, para o cara olhar para você e falar assim, olha, o seu problema disso é por causa daquilo. Ele não consegue tirar o problema dele, porque o que falta nele é o Espírito Santo. O que falta nele é o que está faltando em você, a direção do Espírito Santo. Porque existem pessoas com algum tipo de doença, e isso aí vai precisar de remédio, e tem pessoas que simplesmente o que falta nelas é o Espírito Santo. Eu não estou falando do psiquiatra, estou falando do psicólogo. O psiquiatra, ele estudou medicina, o psiquiatra, ele estudou para entender o que a pessoa tem de mal na vida mental, que é uma doença, e vai tentar te ajudar com remédio, que eu também sou contra. Agora, o psicólogo, ele vai chegar para você e falar assim, você fala demais por causa disso. Tá. Legal. Mas terminando aqui o assunto, que já se estendeu por muito tempo, eu agora vou fazer as orações particulares. Eu vou deixar aqui gravado que eu encontrei uma senhora ali de 67 anos, chamada Sônia. Ela estava alcoolizada. Conversei com ela. Filha de alemão com holandesa. Holandês e Holanda com Alemanha. Alemãos com holandeses. Rosenberg, que é o sobrenome dela. Sônia Rosenberg. Eu vou orar por ela também. E eu falo para você, para terminar o assunto. Vocês estão percebendo que eu estou sem Bíblia hoje? Que eu trouxe o celular para ler a Bíblia no celular, mas eu esqueci de uma coisa simples. Como é que eu vou ler a Bíblia no celular se o celular está me filmando? Mas tá bom. Se eu lembrar, eu vou botar alguns versículos bíblicos aqui durante a fala, para a gente ter um discernimento mais ou menos sobre alguma coisa que eu estou falando. Mas eu volto a falar para você agora. Se ajoelha aí no chão agora. Confessa não gritando, mas confessa com tua boca tudo aquilo que você tem errado em toda a tua vida e pede perdão por isso e pede que o Pai Celestial, através de Salvador, abra teus olhos para outros pecados que você tem cometido e outros erros, porque erro é uma coisa, pecado é outra coisa, tá, gente? E ali você venha crescer, que ali você venha pedir ao nosso Pai Celestial melhorias. Melhorias. Meu nome é Oliveira e desde já termino aqui agora esse pequeno culto e peço que através da graça, da misericórdia, do perdão, o Espírito Santo do nosso Pai Celestial esteja sobre nós e que você e sua família sejam abençoados da mesma forma que eu e minha família, eu também quero que sejam abençoados. Sejam abençoados. Sejam felizes. E claro, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários aqui embaixo. Pai amado, ali está 2 servas suas em oração. E aqui
Eu tô com essa filmagem, filmando aqui os bichinhos, filmando aqui o terreno, ali tá o tripé. Encerro aqui agora essa filmação, Pai. E te peço que tu venhas abençoar aquelas tuas servas que estão ali e me abençoar, Pai. E que venha abençoar cada homem, cada mulher que tá aqui. São 5 para as 10, estão indo embora do monte agora. Tá um sol que não tá quente, mas não tá frio. Tá um ventinho que não tá refrescante, mas também não tá aquele vento quente. E vou falar, foi abençoado hoje o monte. Conversei com duas pessoas ali no monte. Vindo pra cá, conversei com uma senhora chamada Sônia. Pior que eu não orei por ela não, cara. Quando chegar lá no apartamento eu vou orar. E vou falar pra você, foi abençoado hoje. Hoje foi abençoado.